Bem-vindos, bem-vindos. Vamos para mais um símbolo do Karuna aqui, do Theramai, do Karuna Reiki e também do Shambhala. O Shambhala é um guarda-chuva, né? Ele engloba símbolos de outros sistemas e abastece eles com essa energia de Shambhala que é bem peculiar. Símbolo de hoje, Zonar. Vai aparecer por aqui. Zonar entrou no Karuna lá por 1990, 91, com a Kathleen Milner, né, criadora do sistema, e a Marcy Miller, aluna dela. Muitos dos símbolos do Karuna foram intuídos em estado meditativo. O Zonar é um símbolo interessante. Ele não foi é o primeiro que é ensinado nos cursos, primeiro, né, na sequência, embora alguns professores ensinem de maneira intuitiva, e aí em cada turma tem uma dinâmica. Não foi o primeiro símbolo que eu fiz vídeo sobre. Então, deixei fluir essa intuitividade. O Karuna, o Zonar tem umas características interessantes, que estão na apostila, está lá no blog, tem um resumo que eu mando para os alunos. E ele se torna um pouco confuso. Ele se torna um pouco assim, um emaranhado de informações que muitas vezes pode não fazer um sentido muito... pode não ter sentido, né, se você for fazer uma abordagem muito racional do processo. Símbolos do Karuna são símbolos mais sutis, são símbolos que permitem uma interpretação muito pessoal de cada um deles, e a gente traz isso de uma maneira introspectiva, essa vivência, e aí possibilita que cada pessoa tenha um conceito, sem fugir muito do centro dele, né? Uma ideia, uma experiência. A gente sempre precisa ter o cuidado com os símbolos dos sistemas de energia como um todo, para não confundir aquela vivência pontual, individual, ocasional, com a generalização. Então, num determinado momento, você estava usando o sistema, estava usando o símbolo e aconteceu um evento. A gente se impressiona com aquilo, a gente se entusiasma e generaliza. Então, todas as vezes que eu usar o sistema, todas as vezes que eu usar o símbolo, vai acontecer aquilo. Não, eu preciso muito cuidado, eu preciso muita experiência, preciso que muitas pessoas no mundo inteiro, porque nós temos praticantes de Reiki Usui, de Karuna aqui, de Shambhala e de outros tantos sistemas no mundo inteiro, tenham a mesma vivência, né, condições semelhantes e tudo, para que a gente generalize um pouco. Legal. O Zonar é um símbolo simples, embora ele tenha um pequeno complicador logo no começo. Nós vamos ver depois no flipchart, né? É um Z, uma letra Z, seguido de 3 infinitos. A tradução mais copiar e colar do símbolo é infinito, eternidade. Ele ilumina alguns padrões, alguns traumas. Ele faz uma cura celular profunda. E ele auxilia também a cura de eventos traumáticos dessa vida, de vidas passadas. Então esse é o básico dele. Não me agrada muito. Não me agrada muito. Tem mais uma cura emocional que ele faz, um equilíbrio emocional. Não me agrada muito. Infinito e eternidade não existem. Existem dimensões, números muito grandes que tendem a um infinito, e existe um tempo muito grande que tende a uma eternidade. Tudo tem início, meio e fim. O nosso universo vai, em algum momento, colapsar em si mesmo, expandir tanto que vai colapsar e vai terminar. E aí começaria um novo ciclo. Então, essas palavras, elas não cabem muito bem para mim no significado do símbolo, na descrição desse símbolo, do Zonar. Porém, quando você usa o Zonar, ele promove um senso de plenitude. Cigarros estão voltando.
ele promove um equilíbrio realmente de uma maneira holística e nos põe em contato com algo que eu chamo de grandioso. Você pode chamar isso de universo, de eternidade, de Deus, de Tao, de Buda, de Kuan Yin, vários sinônimos. E ao colocar o nosso ego em contato com esse algo tão grandioso, surge em nós essa calma, essa tranquilidade, essa plenitude, essa paz, esse sentimento de aceitação. O nosso ego se acalma. Zonar promove isso. Sendo o Zonar o primeiro símbolo do Karuna, ele também cumpre uma função muito especial. Tem um vídeo, desculpem, os símbolos como sinalizadores, vou lembrar de colocar aqui, que ele sinaliza que a energia que está fluindo é Karuna, que você está em contato com a Kuan Yin, que é a fonte do Karuna. Normalmente quem faz o Reiki, o Karuna Reiki, o Karuna Ki, o Theramai, a Karuna Healing, né? Essas variações todas aí do Karuna, já tem o Reiki Sui. Então a pessoa conta com 2 sistemas. Mas pode ter mais de um. Então como saber o que você está aplicando no momento? Mesmo que você prepare a sala, que você use os símbolos do Karuna na sala e você comece uma aplicação com Karuna, não há garantias. A energia sempre flui de acordo com a necessidade do outro. E o que o outro precisar é o que ele vai receber. Então, no primeiro momento, a gente tem esse sentimento de posse. Eu vou aplicar Reiki, eu vou aplicar Shambhala, eu vou aplicar Karuna, eu vou aplicar Celta, eu vou fazer acontecer. Depois de um tempo, a gente percebe naturalmente, intuitivamente, que as coisas não são bem assim. Que conta muito mais a necessidade do outro do que a minha vontade. Então você começa uma aplicação e pode estar começando pelo Reiki Sui. De repente vem o Karuna. De repente vem o Shambhala. Ao mesmo tempo, 2 ou mais sistemas fora de cogitação. Um sistema de cada vez. Eles intercalam. Reiki Sui, Karuna, Shambhala. Quanto você tiver necessidade do outro vai mandar. Eles se intercalam. Ao mesmo tempo, não. Somos como um rádio. A gente sintoniza. Para você entrar na sintonia do Reiki Sui, precisa de um tempinho, precisa de uma aceitação, precisa de uma entrega. Aí você vai passar para o Karuna, você tem que soltar o Sui para entrar na vibe do Karuna. E assim por diante. Então, depois de um tempo, a gente percebe que o que flui é o que o outro precisa, e aí os símbolos têm essa função muito interessante. Você está lá aplicando e vem na sua tela mental a imagem do Zonar, você ouve Zonar, né, na sua audição interior, você lembra de alguma coisa e Zonar aparece. Então ele sinaliza para você que naquele ponto, naquele momento, o que está fluindo é Karuna. E se você mantiver essa postura de simplesmente permitir, talvez surja um Gnosa, talvez surja um Heart e assim por diante, os outros símbolos do Karuna que estão ali disponíveis. Então, o Zonar, como primeiro símbolo, ele tem muito esse significado de nos lembrar, de nos conectar com Karuna. Puxa, ó, Karuna que está fluindo, Karuna que está precisando, porque veio o símbolo na tela mental, sendo o primeiro de todos. O Karuna, de novo, o Zonar, ele trabalha, sim, essa questão de traumas, de bloqueios, de momentos difíceis, de momentos negativos, de situações ruins dessa ou de outras vidas. Mas ele trabalha isso trazendo uma luz acolhedora de Karuna para esses eventos. Esqueça aquela ideia que você vai limpar, tirar, remover, jogar no lixo, deletar, apagar. Esqueça isso. Principalmente no Karuna. Você vai, com certeza, acolher. Temos uma visita cheirosa, essa fofucha. Você vai acolher. Tudo que você viveu está dentro de você pela eternidade. Por um tempo muito longo, né? Não tem como jogar fora isso. O que nós precisamos é que essa luz do Karuna, essa postura acolhedora
de aceitação, nos ajude a ressignificar as experiências, nos ajude a olhar de uma maneira diferente para todos os eventos que nós pensamos que são ruins, que são negativos, que são isso, que são aquilo. Nós precisamos olhar diferente para eles. Quando nós conseguimos olhar diferente para eles, aí eles deixam de ter aquele impacto, eles deixam de nos incomodar, eles deixam de nos causar sofrimento. O Zonar facilita isso. O outro ponto que o Zonar também faz, né, segundo a tradição, é a cura celular profunda. Ele cura a célula. Interessante, né? Interessante. Copiar. Mas isso tem uma razão de ser. Muitas vezes isso não é explicado, é apenas, né, copiado e colado e... Ah, tá, legal, e vamos adiante. Nós sabemos hoje, por diversos estudos, o Reich trouxe isso, né? A própria ciência tem alguns experimentos muito rudimentares de gerações de pequenos insetos, pequenos animais que passam certas características pelos seus genes, uns para os outros. Então nós temos uma herança com a gente, uma herança genética, que vem dos nossos antepassados. Diversas características que são próprias da família, que vão sendo passadas para os descendentes, de uma maneira muito inconsciente. Nós temos também uma herança energética. Quando a nossa alma, nossa mônada, nosso eu superior nos cria como uma personalidade nova, ela aproveita um substrato de uma outra personalidade. Então a gente pode trazer algumas coisas interessantes dela que vão servir para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento. E nós adquirimos traumas, bloqueios, nós adquirimos carcaças musculares, o nosso corpo armazena uma série de estresses, que isso vai se entranhando cada vez mais, atingindo realmente a nossa célula, atingindo o nosso DNA e sendo repassado adiante. O Zonar vai trazer luz de karuna, de compaixão, de acolhimento para todas essas situações. Essa cura que a gente fala é um processo. Início, meio e fim. Existem situações, e eu já vivenciei situações com karuna, de aplicações, de tratamentos, que são fantásticos, são verdadeiros milagres. Com uma única aplicação, uma situação vem à tona, a pessoa consegue olhar para ela, ressignificar, soltar e seguir adiante. Mas isso é um pouco raro. Em geral, sobem algumas coisas para a nossa consciência, coisas que estavam escondidas, guardadas, esquecidas, coisas que a gente não conseguia lidar, e a gente inicia esse trabalho de acolhimento, desde que seja orientado para isso, e vamos aos poucos entendendo, compreendendo, aceitando e ressignificando. Então, o Zonar promove isso, e realmente essa energia chega a curar profundamente a gente, né? É o que se fala de nível celular, cura o corpo físico, remove do nosso corpo físico energias que estavam impregnadas e que iriam persistir com a gente por muito tempo. É um aspecto muito interessante, muito importante, que o Zonar vem significar para a gente, vem trazer, vem traduzir para a gente. Mas, em geral, não espere milagres, por favor, né? Sejamos racionais. As coisas vão num processo. As coisas vão num processo. Vamos lá no Flipchart ver um pouquinho mais sobre o Zonar? Conhecer ele também, né? Bom, apareceu no começo do vídeo, mas vamos ver um pouquinho mais. Bem, pessoal, aqui está o nosso Zonar. A letra Z, seguida de 3 infinitos. Certo? O nome dele, né? Aqui nós temos um dos problemas do Zonar. São 3 infinitos, né, concêntricos aqui, todos eles certinhos. Muitas vezes, mesmo a pessoa lendo isso aqui, mesmo lendo a setinha de onde começa, as pessoas ficam com apenas um infinito. Opa! Mas são 3, certo? Você pode começar daqui para cá, você pode começar daqui para cá, você pode começar daqui para cá, tanto faz, não tem um grande significado. E esse pontinho vermelho que eu coloquei aqui, onde deveríamos ter essa linha reta aqui, né, do Z, passando,
é o ponto de confluência do Z com os três infinitos. Esse ponto aqui é um ponto de meditação com o símbolo. Processo bem simples e extremamente recomendado para você logo após a iniciação. Você imprime ou você desenha ele e você concentra a sua visão nesse ponto. Permanece por alguns segundos, focado, concentrado, fecha os olhos, mantenha a concentração ainda na sua tela mental, visualizando o símbolo, e depois você solta. Solta a imagem, solta o que tiver na sua tela mental e fica no estado de observação para ver o que acontece, o que vem para você de vivência, de insight, de intuição. Muito bom, extremamente interessante usar o zonar dessa forma, certo? Principalmente no período de adaptação. E aqui nós temos uma pequena arte que eu fiz, né, com o zonar, usando giz de cera. Atividade muito lúdica, muito interessante, de você se permitir, de você se entregar para o momento, de trabalhar com o símbolo, trabalhar com as cores, trabalhar com essas pequenas possibilidades, né, de riscos, ranhuras e tudo mais. Atividade recomendadíssima para fazer durante o período de adaptação, os 21 dias, e trabalho ocasional para o praticante Karuna, né? De tempos em tempos é muito importante que você trabalhe com o símbolo, que você se conecte com ele e que você absorva a energia que ele vai trazer para você naquele momento. Certo? Então, basicamente, aí estamos com o nosso zonar, símbolo do Karuna aqui. Então, vamos finalizar a apresentação do zonar. Símbolo muito interessante, muito importante dentro do Karuna, muito significativo. E essa interpretação dele é uma interpretação particular, né? Peço desculpas pelas minhas brincadeiras com copiar e colar, mas é que elas são muito frequentes. As pessoas decoram o básico e se esquecem de penetrar um pouquinho mais no significado, de estudar realmente, de ponderar realmente. O Karuna aqui sendo um sistema mais yin, certo? Não significa que a energia não possa ser yang. A energia pode ser yang e pode ser yin. Mas a estrutura do sistema que ele traz para nós, o que ele desperta é essa postura feminina de acolhimento, de aceitação, de passividade, de introspecção. Ele pede que você trabalhe de uma maneira diferente com os símbolos. Você se dedique um pouco mais. Né? Tem um vídeo que eu falo que o Karuna aqui precisa de um pré-requisito, que é o Reiki Usui. Por quê? Exatamente por essas características mais introspectivas, mais pessoais. Você já tem que ter uma experiência. Aí você chega no Karuna e você consegue colocar isso em prática. Então é importante que a gente veja essas características do zonar e que depois a gente passe para o trabalho com ele. Desenhando, colorindo, verbalizando o nome, zonar, zonar, zonar. Brincadeira muito interessante, muito útil, nos conecta com a energia do Karuna. Traçando bastante ele, né? Meditando com ele. Tem outras duas meditações, estão lá na apostila, para que a gente realmente integre essa energia do zonar de tempos em tempos. É bom repetir. E que a gente pondere sobre essas características, né? Infinito, eternidade, o que significa isso, né? Como eu trouxe para vocês ali, essa sensação de algo grandioso, para mim é muito mais significativo. Muito mais. E interessante que a aplicação do zonar, quando a gente intui ele traz, né, como eu falei, esse sentimento de plenitude. Os pensamentos se acalmam, as emoções se acalmam, o corpo físico se acalma e abre-se espaço para que se inicie, né, para que a energia do Karuna flua e que se inicie um processo de cura que pode ser muito profundo e muito proveitoso, trazendo muito autoconhecimento. Certo, pessoal? Gratidão, então. Até a próxima.